avivamento na Rua Azusa. E o que foi esse avivamento na Rua Azusa? O avivamento na Rua Azusa aconteceu, né, o nome, né, fala-se que é o nome mais famoso da história para os evangélicos, né? E a Rua Azusa, ela fica em Los Angeles, na Califórnia. E o local era o número 312. E os historiadores falam que esse lugar se tornou a habitação, a morada, o endereço de Deus aqui na terra durante 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, o Senhor, ele rasgou os céus e habitou ali na Rua Azusa, número 312, Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos da América, o local que Deus escolheu. E o que aconteceu nesse local? Então, quando fala que Deus ele habitou ali, fala de algo que aconteceu, né, tão forte, que a presença de Deus naquele lugar, ela irradiava quarteirões. Então, dentro do endereço, os milagres aconteciam. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo aos milhares. Mas também há curas, né? O pastor chegou a falar aqui. Então, membros do corpo voltavam a nascer. Tamanha a presença de Deus. Não havia espaço para incredulidade. Então, nesse local onde Deus manifestou a sua glória, a sua Shekinah, a morada, a habitação dele, onde Deus operou milagres, onde Deus salvou muitas e muitas pessoas, e Deus transformou esse lugar num centro de missões. Porque todos os homens de Deus que queriam ser usados por Deus iam para a Rua Azusa. E esse William Seymour, que o pastor falou, ele foi o grande instrumento de Deus para esse avivamento. O que é avivamento? Então, essa palavra, quando fala avivamento na Rua Azusa, tem uma definição de avivamento dada pelo nosso reverendo. O avivamento não está no homem, ele está em Deus. É algo prometido por Deus, vem de Deus e a presença do Espírito Santo é dominante. Em todas as épocas, Deus vai fazer uma visitação. Estamos na época da volta de Jesus. O avivamento na Rua Azusa desencadeou evangelismo em todo o mundo e chegou no Brasil. O Espírito Santo marcou esse encontro para nós nos reunirmos. Qual o efeito que tem que ser depois desse encontro? A gente volta para nossos lugares cheios do Espírito Santo, volta para o trabalho e vai fazer tudo normal, como era antes. É isso? Um avivamento? Não. O avivamento, ele tem que mover. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela nunca vai estar estática, parada. Então, vai desencadear um evangelismo. Você está recebendo poder para você sair, evangelizar e ganhar novas almas para Jesus. Então, isso é avivamento. Então, o avivamento fala de missão, fala de evangelização, fala de ganhar almas, fala de dar testemunho no trabalho, em casa, na família. Então, o nosso reverendo tem batido muito. O que é avivamento? Então, o avivamento ele vai fazer com que você venha se mover. Fala para a pessoa que está dizendo, o avivamento vai fazer você sair do banco da igreja, né? E querer ganhar almas, querer dirigir um projeto, querer, né, falar do amor de Deus para as pessoas. Isso é uma pessoa avivada. No avivamento da Rua Azusa, ele vai ser precedido por algumas situações que aconteceram. Por exemplo, Charles Fox Parham, ele fundou uma escola. Esse Charles Fox Parham, só para a gente trazer um pouquinho sobre a história dele, ele foi um homem, né, que viveu desde a infância para o Senhor, teve uma experiência, só que ele sentiu o chamado de Deus para ser pregador. E ele, para ajudar, né, na pregação do Evangelho, ele se matriculou numa universidade de medicina. Ele queria ser médico para ajudar ali na pregação do Evangelho. Ele ficou doente, febre reumática. Uma das coisas que é muito forte é que, naquele período, tanto as curas como o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, não era, as igrejas, a maioria não acreditava nisso. Então, quando ele vai, então, para a Bíblia e vê que tanto as curas como o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas, então ele vai fundar tanto a escola em Topeka, né, ele vai fundar a escola para aprender, ensinar sobre essas coisas. E ele fica curado, ele renuncia à Universidade de Medicina e fica completamente curado.
e ele vai, então, focar nesse ensino. O Charles Fox Parham, ele é chamado de pai do pentecostalismo, né? Ele vai, então, mergulhar nisso. E ele vai dar a missão ali para os seus alunos nessa escola, para que eles estudassem e lessem Atos, e ele vai dar esse desafio de 3 dias. E eles vão jejuar e vão orar durante 3 dias. Eu estava lendo ontem, né? Tem um livro ali muito bom também, que fala Azusa em Chamas. Ele é muito bom também, mostra alguns detalhes que outros livros não mostraram. E ele vai, ele coloca nessa escola, era uma mansão, e tinha uma parte que era uma torre, onde ele colocava revezando ali durante 24 horas, todos os dias, os alunos para orar. Então, a oração ela é fundamental, né? Se nós queremos ser individualmente avivados, e se nós queremos ver a igreja pegando fogo, né? Nós vimos os gravetos. O individual, né? Quando se deixa de ser avivado, quando se relaxa na oração, há um relaxamento na oração. A oração é o pulmão, né? A oração você tem que sentir falta de ar quando você não ora no dia. Quem é que já sentiu falta de ar? Quando você não ora no dia, se a oração ela é o pulmão da igreja, como é que eu vou deixar de orar? Então, eles oraram, e nesse desafio, né, que o Charles Fox Parham deu para eles, para os alunos, 40 alunos ali, nesse desafio, eles estavam, lembrando, orando e jejuando. Então, eles estavam buscando a revelação do texto. Todos os alunos, eles chegaram à mesma conclusão. Qual foi a conclusão? Que para alguém dizer que era batizado com o Espírito Santo, tinha que ter uma prova, tinha que ter uma evidência. E essa evidência era a evidência das línguas estranhas. Então, todos os alunos eles chegaram a essa conclusão. Porque naquele período, a gente lembra, a Igreja Batista, as igrejas, né, wesleyanas, as igrejas que existiam, elas acreditavam que quando a pessoa nascia de novo ali, tinha um encontro com o Senhor, elas eram santificadas e elas já recebiam o batismo com o Espírito Santo. Não precisava ter essa prova. Então, eles não acreditavam como estava escrito ali em Atos capítulo 2, que era com línguas estranhas. Fala para a pessoa que está do seu lado, a prova de que você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas estranhas. Quem é que fala em línguas estranhas aí? Então, essa escola em Topeka, que ficava no Kansas, então era o local onde o Charles Fox Parham ele fundou essa escola. Só que depois o William Seymour ele vai ir numa outra escola que ele também havia fundado, no Texas. E ele vai, então, ali ser inflamado. O William Seymour, mesmo ele não tendo sido batizado com o Espírito Santo, ele foi inflamado. Ali tem alguém que usa o termo que a mensagem ardia os seus ossos. Era fogo que ardia os seus ossos. Porque era a mensagem do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas. Ele volta para Los Angeles e ele começa a ensinar na igreja que ele era pastor. Só que na igreja que ele era pastor, todo mundo acreditava que já era batizado com o Espírito Santo, porque eles já tinham aceitado Jesus e eles, então, haviam ali recebido o batismo na mente deles. Então, ele vai confrontar agora, não. Para alguém ser batizado com o Espírito Santo, tem que ter a evidência inicial de falar em línguas estranhas. E o que vai acontecer? Vocês já viram aqui, quando ele volta para pregar à noite, um cadeado no portão. Ele foi proibido de pregar na igreja. Não tendo mais a igreja para pregar, alguém acredita, algumas pessoas acreditam no ensino e abrem a casa. A primeira casa a ser aberta, ele começa a pregar, começa a encher. Então, eles abrem outra casa. Outra pessoa abre outra casa, que é a da Bonnie Brae, né? Eles estavam orando direto nas casas. Orando, era muita oração nas casas, até que o Espírito Santo vai derramar uma grande unção. Eu estava relendo o livro ali, o 100 anos do Espírito Santo, e ele mostra que eram 3 dias, dia e noite, as pessoas gritando na casa. De tanta oração, o Espírito Santo
desce ali sobre 7 pessoas, são batizadas com o Espírito Santo na casa, há um alvoroço na região, todo mundo começa a vir, era uma multidão. Há quem diga que tinha 1000 pessoas na casa, imagina, essa multidão numa casa. 1000 pessoas numa casa. E aí eles começaram a pressionar ali a casa, e o alpendre da casa desmorona, sem machucar ninguém. Só que o William Seymour viu, então, a necessidade de alugar um local. Só que ele não tinha o recurso para isso. É uma outra coisa forte, que em todas as épocas sempre terão esses desafios financeiros. E fala para a pessoa que está do seu lado que Deus, né, te dê muita generosidade. Porque o galardão que você vai receber, não só nessa terra, porque tem promessas para cá, gente, vai ser muito grande. Porque sustentar a obra missionária. A obra missionária, ela não se faz, né? Ela se faz com recurso financeiro. Então, ter esse senso, né, de generosidade, sensibilidade com a missão. Porque não tem maior investimento do que a missão. Porque a missão gera isso aqui que a gente está vendo. É lindo demais, né? A igreja lotada, cheia de irmãos que vieram de outras regiões. Né? Pessoas que financiaram essa missão. E a gente louva a Deus pela sua vida. E foi o que aconteceu com o William Seymour. Ele não tinha um dinheiro e estava orando, Senhor, manda o dinheiro, manda o dinheiro. Deus fala com ele, vai para tal lugar. Só que o local onde ele tinha que ir, quando chegava ao anoitecer, negro não podia estar na rua, que é a lei da segregação. Então, nessa região, cada estado tinha uma individual. Nessa região, deu ali, anoiteceu, o negro não podia estar na rua. Então, para ele ir o local que o Espírito Santo mandou, ele tinha que desobedecer essa lei, mas ele preferiu obedecer a Deus. Fala para a pessoa que está atrás, 1000 vezes você obedecer a Deus. E aí ele vai para esse lugar. Olha só, olha que história. Eu achei essa história muito forte. E ele chega nesse lugar, chega 10h30 da noite. O Espírito Santo guia num apartamento. E embatendo no apartamento eram várias jovens, mulheres que estavam lá orando por um avivamento. E aí ele pergunta para elas, ele fala para elas, é aqui que vocês estão orando por um avivamento? E delas falaram que sim. E convidaram ele para entrar, que aquilo ali, imagina um negro batendo depois da noite. Então, é uma obra do Espírito Santo. Ele vai, então, entrar e vai orar por elas. A glória de Deus desce ali e aquelas mulheres vão financiar, né, o aluguel desse prédio na Rua Azusa, número 312. Foi aquela casa ali, aquelas mulheres, né, que estavam orando por um avivamento. Uma das coisas que precedeu o avivamento também, nosso reverendo falou muito hoje sobre o arrependimento. Qual era a mensagem do William Seymour? Arrependimento era uma mensagem simples. Ele falava do batismo com o Espírito Santo, falava da salvação, falava do sangue de Jesus, mas falava do arrependimento. A única coisa que tinha escrito lá na Rua Azusa 312, nesse prédio, é: faça um acordo com o Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado que nesse encontro, né, de avivamento, né, nessa escola de avivamento, faça um acordo com o Senhor. Faça um acordo com o Senhor. Né, renuncie o que tem que renunciar para ver a glória de Deus na tua vida. Né, o pastor falou aqui que uma das coisas que eu achei muito forte também nessa leitura é ele falando dos líderes. A gente tem que vigiar muito todo mundo que lidera qualquer coisa, né, na igreja, seja, né, desde nós pastores, missionários, obreiros, membros, ovelhas, Projeto Jesus em Minha Casa, é líder, né, na juventude, tudo aquilo que você possa ser líder. O líder, né? Ele diz que os líderes eram mais difíceis de ser quebrantados. Os líderes eram mais difíceis de ser quebrantados, porque homens fortes demoram a morrer. E ele fala do ego. Essa praga do ego, do eu, que tenta prevalecer. E nós precisamos morrer para que ele venha manifestar sobre a nossa vida os rios de água viva. Porque enquanto tiver brecha, os rios eles não vão fluir na tua alma. E você vai ser privado de experimentar uma alegria e um gozo que independe de nada. Sabe o que é alegria?
E o gozo que vem da alma, do Espírito Santo que está aí dentro, feliz e alegre, porque você está decidindo crescer como cristão.